Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Biblioteca Pão Diário. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o Livro dos Mártires. É um clássico sobre a perseguição aos cristãos. Você já ouviu falar desse livro? Já leu? Conhece alguém que se interessaria por esse assunto? Então já manda esse podcast para ele também. Os nossos episódios de Biblioteca Pão Diário entram no ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. Mas é claro, você pode ouvir no horário que ficar melhor na sua agenda. Mas eles estão lá, toda quinta-noite, um novo episódio. Que você consegue também, além de escutar o áudio do podcast, se você quiser, vem aqui no YouTube e você pode ver a gente conversando também. A gente está aqui no YouTube, no canal Publicações Pão Diário. Não me apresentei, eu sou a Marília, eu trabalho aqui em Publicações Pão Diário no time editorial. E hoje eu estou aqui com a Daisy, que é a nossa convidada para esse episódio de hoje. Seja bem-vinda, Daisy, tudo bem? Oi, Marília, tudo bom? Obrigada pelo convite de novo, né? A fazer parte, como consultora, né, de Pão Diário, dessas histórias que a gente vem construindo ao longo dos anos, né? Primeiro eu era funcionária, agora eu sou uma prestadora de serviços do Pão Diário. É uma alegria poder trabalhar assuntos como esse. O livro dos Mártires é um livro de história e eu amo história porque a gente aprende com ela, né? Então, obrigada pelo convite. Daisy, é sempre um prazer receber você aqui. Como a Daisy comentou, ela trabalhou conosco aqui como a nossa editora-chefe por alguns anos e hoje ela é nossa consultora e eterna amiga de Ministérios Pão Diário, de Publicações Pão Diário. E a gente se encontra aqui sempre, inclusive, no nosso podcast. Se você já viu episódios anteriores, você já conversou com a Daisy também sobre alguns outros livros. Onde que você encontra os nossos episódios? A gente está lá no Instagram, @Publicações Pão Diário, no Facebook, Pão Diário Oficial, no YouTube, Publicações Pão Diário, onde você consegue ver vários vídeos sobre os nossos livros, o nosso acervo e também os nossos episódios aqui deste podcast, e também no site publicaçõespãodiario.com.br. Inclusive, o nosso livro de hoje está lá no site, na nossa loja. Vai que, à medida que você vai escutando esse episódio, você pensa, isso aqui ia ser um baita presente para alguém, puxa, eu quero esse livro para mim. Onde que você encontra? Você encontra com os nossos distribuidores parceiros, mas também no site, na nossa loja oficial. Se quiser, já entra lá, publicaçõespãodiario.com.br. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse livro, que é um grande clássico da nossa literatura cristã, e ele tem influenciado gerações há séculos. Esse livro não é do ano passado, nem do século passado. Na verdade, esse é um texto protestante que foi publicado no século XVI, o Livro dos Mártires. Então, Daisy, vamos conversar sobre esse livro. Como é que você poderia apresentar o Livro dos Mártires para alguém que não conhece? O que caracteriza ele? Como que ele foi organizado? Qual é a história desse livro de histórias? Ó, Marília, eu diria que esse livro é um livro essencial para todo cristão ler. Porque ele provoca reflexões muito profundas na gente sobre o preço que foi pago ao longo da história para que a gente pudesse ter a Bíblia, em primeiro lugar, e aí o cristianismo sendo passado de geração a geração, porque muitas pessoas perderam a vida, perderam a liberdade para que a gente pudesse ter isso. Então, assim, o livro dos Mártires é esse livro que vai nos contar a história de como esses cristãos que engrossaram aquela nuvem de testemunhas que Hebreus 13, lá, 13, 12, fala, né, aquela nuvem de testemunhas, eles servem de testemunha para a gente também ser firme na nossa fé, perseverante, apesar de perseguições e dificuldades. Então, esse é um livro, como você falou ali no começo, que fala muito a respeito das várias perseguições que os grupos cristãos sofreram ao longo dos séculos, né? Legal. E olha só que interessante, né? A gente, na nossa caminhada de fé, a gente não anda sozinho, né? Nós temos essas pessoas que são referências para a gente. E eu acho que esse livro, em muita medida, pode vir somar para isso,
Porque você, com certeza, você é uma pessoa, você é cristão, você participa de uma comunidade de fé, você tem pessoas ali que são referência para você, gente que te inspira, gente que te aproxima do Senhor Jesus. Quando você lê na palavra, você tem também ali, como a Daisy trouxe, né, ali em Hebreus, tantas pessoas que não são personagens, mas são pessoas, né, que tiveram experiências com Deus e que também nos inspiram e nos ensinam. E às vezes parece que a gente tem esse intervalo, né? Ah, eu tenho o pessoal lá da Bíblia, o pessoal que ficou registrado na Bíblia, eu tenho as pessoas que eu conheço hoje. Mas a gente tem um legado de igreja, né? E livros como o Livro dos Mártires trazem isso para a gente, né? Quem foram essas pessoas que legaram, que trouxeram, inclusive, a gente hoje ter acesso à Bíblia, a gente hoje ter essa continuidade da igreja mesmo, né? Então é muito inspirador, né? A gente se sente conectado com toda essa trajetória. E às vezes a gente, no nosso contexto hoje, se você está ouvindo esse podcast, talvez você seja brasileiro, ou português, ou de algum país que fala português, você conhece a nossa realidade hoje, que é uma realidade que a gente tem liberdade, né? A gente está aqui na internet falando da Bíblia. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi fácil, foi acessível dessa maneira. E isso é uma consciência que é importante a gente ativar também, a gente perceber, né? O que os nossos irmãos passaram por amor a Cristo, pela fé, né? E isso é muito inspirador para a gente também, né? Daisy, qual que é a proposta desse livro? O que é que ele traz para a gente? Como que é a organização? Como que estão esses relatos dos mártires lá dentro? Então, o autor, o John Fox, que é, como você falou, lá do século XVI, né? Então, não é um livro de ontem, apesar de o nosso livro ter histórias mais recentes, a partir do século XVII até o XIX, e aí a gente não sabe quem é esse autor desse tanto, mas ele casa muito bem com os relatos do John Fox. O objetivo foi traçar ao longo de eras. Então, desde o cristianismo primitivo, com o martírio dos apóstolos, dos 12, ele mostra brevemente, né, se a gente quiser saber mais detalhes, talvez a gente teria que consultar outro livro, mas ele mostra os 12 apóstolos, então, como foi os primeiros cristãos dos primeiros séculos, e depois, a partir do momento em que houve a conversão do imperador romano, o que isso mudou para a igreja. Então, assim, ele atravessa eras mostrando o desenvolvimento do evangelho, né, dentro da igreja, e até mostra erros das igrejas. E ele tem alguns parágrafos, assim, para mim, que são... Gente, para mim foram choques de realidade tão profundos. Primeiro, a forma como ele abre o livro. E se você me permitir, eu vou ler, porque é bem curtinho aqui. Deixa eu só achar a página, né? Aqui. Ok. Ele começa assim: no Evangelho de Mateus, Cristo, nosso Salvador, ouvindo a confissão de Simão Pedro, que antes de todos os outros reconheceu abertamente que ele era o Filho de Deus, e percebendo naquilo a mão secreta de seu pai, chamou-o, como alusão ao seu nome, uma pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja de maneira tão sólida que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nessas palavras, três coisas devem ser observadas. Primeiro, Cristo terá uma igreja neste mundo. E que bênção a gente saber que, apesar de todas as perseguições e de tudo que aconteceu ao longo dos séculos e que ainda acontece, porque perseguição não acabou, né? Cristo vai ter sempre a sua igreja no mundo em todas as eras. Segundo, essa igreja será fortemente atacada, não somente pelo mundo, mas também pelas forças e poderes extremos de todo o inferno. Porque, né, Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam. E terceiro, a despeito do extremo empenho do diabo e de toda a sua malignidade, essa mesma igreja continuará a existir. Então, assim, é uma coisa que traz um alerta, uma esperança
e a segurança de saber que a gente pode confiar em Cristo para manter a sua igreja. Não é na própria igreja. E a gente vai ver, que, à medida que a gente contar a história desses mártires aí, a gente vai perceber o quanto eles dependeram de Cristo mesmo para suportar os grandes sofrimentos que eles estavam sujeitos, né? Sim, e é como você falou, é uma mensagem nas palavras de Cristo, né? É uma mensagem de alerta, mas é uma promessa. E as promessas de Deus são assim, né? Elas nos trazem essa segurança, né? Quer dizer, o mundo, ele muda, as condições, as circunstâncias, mas a palavra de Deus, que é eterna, nos traz esse conforto, né? E essa esperança. Bom, hoje eu estou bem, amanhã sei que eu não vou estar, porque a vida varia, né? As circunstâncias variam, mas o Senhor é o mesmo, e graças a Deus por isso. Eu acho que esse pode ser um espírito que anime a nossa leitura dessa obra, porque a gente conta ali com alguns relatos muito intensos, né? Mas é importante a gente saber, bom, apesar de tudo o que aconteceu aqui, a gente tem, o Senhor continua sendo soberano, e o Senhor continuou estando junto, como ele mesmo tinha prometido, né? Estando junto com os seus filhos ao longo da história, né? Então, às vezes, a gente vendo relatos de perseguição, de martírio, é lógico, isso afeta nossas sensibilidades, né? Porque a gente se empatiza com o que a gente está lendo, mas saber que, na realidade, mesmo quem passou pelos martírios tinha confiança no Senhor, porque o Senhor estava com eles a todo momento, e isso é muito significativo. Antes da gente conversar um pouquinho sobre esses mártires, sobre essas pessoas que estão relatadas ali, você comentou com a gente que a maior parte desse livro foi organizado pelo John Fox, né? E depois a gente tem algumas partes mais modernas, né? Que a gente não sabe quem foi o autor. Mas quem foi John Fox? Nosso leitor, o que seria interessante ele saber para ajudar a leitura dele? Ele foi mais um desses prodígios de Deus, né? Eu estava conversando essa semana até com o meu marido, ele estava falando a respeito de um menino que ele evangelizou, um menino de 22 anos, e ele falou: Meu Deus, Deise, o garoto está crescendo muito rápido. Ele lê a Bíblia, ele se informa. E o John Fox era desse estilo. Aos 30 anos, o cara já sabia tudo de literatura grega, no sentido dos pais da igreja. Ele já tinha estudado história, filosofia. Então, o cara era genial mesmo, né? E tudo isso ele estudou em Oxford. Só que quando ele começou a se ver com os originais da Bíblia e ter acesso, porque durante algum tempo o acesso às escrituras era reservado exclusivamente ao clero, e ele agora fazia parte do clero, né? Ele começou a perceber que havia alguma coisa errada da forma como ele havia sido ensinado. E disse que, depois de longos dias de estudo, ele ia para uma floresta perto ali da onde ele estudava, e ouvia-se urros e gritos dele pela questão do sentimento de culpa, de pecado que ele carregava. E aí isso começou a despertar nas pessoas que o cercavam e que o achavam um gênio, tentavam promovê-lo, né? Começou a despertar, esse cara está se afastando da igreja romana. E nisso ele começou a ser perseguido, ele foi afastado da escola. Então ele foi um cara que escreveu sobre perseguição porque ele sofreu perseguição. Ele teve que se esconder durante um período, aí depois, quando entrou o protestantismo na Inglaterra, né, via Henrique VIII, e depois da morte dele, o filho dele, né, Eduardo VI, que também era um rei protestante. Então, essa foi uma época maravilhosa para John Fox, que ele pôde crescer, pôde ministrar, tudo mais. Depois morre o Eduardo VI e entra a rainha Mary. E essa é a sanguinária, porque ela matou muitos protestantes, né? E aí, nessa ocasião, muitos protestantes fugiram da Inglaterra para outros países e John Fox foi um deles. Inclusive, foi durante esse período, se eu não me engano, era na Suíça que ele estava,
não lembro com exatidão agora, não sei se eu estou confundindo a história de Calvino, enfim, mas ele estava em outro país, vamos dizer assim, né, para não errar, que ele escreveu, que ele começou, na realidade, a escrever o Livro dos Mártires. E a primeira edição era em latim, só depois ele foi traduzido para o inglês, sabe? Então, o cara era realmente genial. E ele escreveu, se você perceber, a forma como ele se dirige algumas vezes, você percebe um alto teor de indignação e até de ira dele com relação às injustiças que aconteceram no passado e que estavam acontecendo no tempo dele, porque ele escreve bastante a respeito dos anos anteriores a ele, ou seja, a pré-reforma, e ali esse período da reforma. Então, aí você percebe a indignação dele. Às vezes você diz, calma, irmão, não precisa ficar tão nervoso. Mas eu acho, gente, eu nunca vi os horrores da perseguição. Tá? Eu sei que ser cristão em países onde o cristianismo é proibido, como o Oriente Médio, até na China e em alguns outros países, inclusive da África, não é fácil, as pessoas são mortas de forma muito cruel. Então, eu creio que se eu estivesse no lugar dele e sendo testemunha ocular dessas injustiças, talvez eu escrevesse com a mesma indignação. Me conhecendo, eu diria que eu faria com a mesma indignação, né? Tá aí, eu acho que isso é tão delicado, né? Porque a gente, quando vê uma injustiça, e não precisa nem ser uma injustiça de perseguição religiosa, de violência, injustiças menores, né? A gente fica indignado. Existe um senso de justiça dentro da gente, um senso moral que fica mordido, né? E então, se você é uma pessoa que se fica indignado e fica incomodado diante da injustiça, vai ler então John Fox, venha ler então o Livro dos Mártires, porque ali a gente encontra, né, essa sede, essa necessidade, né? E graças a Deus, porque o Senhor Jesus diz, né, que quem tem fome e sede de justiça será saciado, né? Então a gente vê é natural que a gente se fique indignado diante do que é errado, diante do que é injusto, né? Ainda mais quando a gente vê isso assim tão proximamente, né? E graças a Deus também pela diversidade, né, do corpo de Cristo, né? Pela diversidade de talentos, de habilidades, de conhecimento, de oportunidades que o Senhor distribui ao longo da igreja dele, né? E ao longo dos séculos, né? Então a gente vê que para John Fox, o Senhor deu essa oportunidade de estar estudando nos lugares certos, na hora certa, essa habilidade intelectual de reunir tudo isso também, esse corpo de conhecimento, e a gente hoje tem acesso a isso aqui em língua portuguesa, né? Um português nosso, um português brasileiro, acessível, contemporâneo, que traz essa leitura também para o nosso dia a dia. Então, graças a Deus também por quem atuou, né, nessa tradução, nessas pesquisas, na montagem desse material. Que legal, né? A gente vê como se complementam, né, as habilidades, né? Eu esqueci de falar, Marília, que esse livro historicamente é tão importante, especialmente para a Igreja da Inglaterra, que ele era colocado no púlpito junto com a Bíblia, para ficar Uau. disponível para as pessoas. É verdade. Então é assim, gente. A gente precisa entender que tudo bem, a reforma protestante aconteceu ali quase que junto com o nascimento da imprensa, o que facilitou a distribuição de livros. Ainda assim, o livro era um material caro, e não muita gente tinha a possibilidade de ler, até porque muita gente também era analfabeto. Então, esses livros eles eram colocados dispostos no púlpito para que as pessoas pudessem ir na igreja e ler, Legal. justamente, né, pela dificuldade de aquisição pessoal do livro, né, porque a igreja anglicana queria que as pessoas lembrassem que houve injustiças em termos de perseguição, inclusive contra eles, os anglicanos. E o John Fox era um anglicano, né?
Que bacana, você vê esse caráter, né, até formativo também ali da igreja, né? Então, você que é um professor de escola bíblica, você já se identificou, né? Você tem coisas que você quer que os seus alunos leiam, né? Para expandir o conhecimento deles também sobre a Bíblia e sobre a história da igreja. Nessa intenção também, então, o livro dos Mártires estava lá, à disposição, né, dos membros da igreja. Que legal, a gente vê também esse papel educacional, informativo também e relevante, né? Ah, claro que toda a nossa literatura cristã, ela não se equipara à Bíblia. A Bíblia é a revelação, né, do Senhor. Mas tudo que contribui para o nosso conhecimento, até mesmo para a nossa compreensão também, é algo que é sempre muito formativo, né? É sempre muito benéfico para a gente se conhecer e se aproximar também dessas histórias, inclusive, como é o caso desse livro, das histórias das pessoas que viveram o que a gente vive, que é o ser igreja, só que num contexto diferente do nosso, né? Nesse sentido. E desculpa te interromper. E como é importante a gente conhecer a história da igreja, gente, esse é um conhecimento realmente muito menosprezado pelas pessoas. Por quê? Por que é importante conhecer? Porque é Deus agindo ainda. O pessoal até brinca, né? O livro de Atos não está completo. Ele ainda está sendo escrito, a história da igreja ainda está sendo escrita. É Né? verdade. Então, se a gente não conhecer a nossa história, a gente corre risco de repetir os mesmos erros. E lembra que eu comentei que há algumas partes que me chocaram muito? E Era uma exatamente delas isso que eu ia lhe perguntar, né? Que queria saber de você. Quem que são algumas partes desse livro, alguns mártires, algumas histórias específicas para você compartilhar com a gente? esse aqui não é exatamente uma história, mas é um marco histórico da mudança da questão da perseguição. Está no começo do capítulo 4. Ele diz assim: até aqui, a nossa história de perseguição se limitou principalmente ao mundo pagão. Chegamos agora a um período em que a perseguição, disfarçada de cristianismo, cometeu mais maldades do que as que haviam desonrado os anais do paganismo. Gente, desculpa os barulhos de fundo aqui. Vocês sabem que a gente está gravando em casa e tem caminhão dando ré e tem que anunciar que ele está dando ré. A vida como ela é. Exatamente, exatamente. Agora há pouco estava passando um avião aqui. É assim mesmo. Mas o que me chocou aqui foi justamente isso, que a perseguição, a partir de agora, era de cristão contra cristão, só por pontos de vista diferentes, e ela foi mais cruel e mais longa do que aquela perseguição pelo paganismo. Então, isso foi um choque realmente para mim, sabe? De pensar até hoje, quantas guerras santas ao longo da história foram promovidas que Deus nunca quis, e até hoje quantas batalhas nós cristãos compramos entre nós por causa de pontos de vista divergentes. Agora tem um avião passando. Mas pegando, entrando. Ai, gente, vocês estão vendo, gente, isso é bastidores, né? Isso é gravação, é assim. Vocês não sabem É, quantas vezes a gente não começa a coisa até não ter ruído, até dar tudo certo, né? e pior é que não tem como, né? Não tem como. Eu tenho cachorro, daqui a pouco os cachorros latem. Gente, desculpa, mas Os eu só leitores estou são avisando. pacientes com a gente. Eu só estou avisando porque o pessoal que vai ouvir o podcast pode pensar, nossa, mas que ruído é esse que surgiu aí de repente do nada? Será que é o meu computador? Não, não é, não. É só a minha vida real acontecendo aqui. Tem nada no seu equipamento, pessoal, tá tudo certo. Mas você estava Exatamente. falando, Daisy, né, de como realmente às vezes a gente entra em guerras e em batalhas dentro da igreja, né? E como isso é triste, isso com certeza não agrada o coração do pai, né? Menina, e era guerra por modos de batismo, quando ele deve ser administrado, sobre pontos de vista diferentes a respeito da ceia do Senhor. Tudo isso, gente, virava guerra, em vez de virar diálogo e, né? Não, virava guerra. E a gente tem que aprender a respeito disso. A gente tem que olhar para esse nosso passado e dizer, puxa, mas faltou sabedoria. Como que a gente pode fazer isso diferente no nosso tempo?
né? Como que a gente pode abrir diálogo com arminiano, com calvinista, luterano, com presbiteriano, enfim, né? Abrir esses diálogos para que a gente possa continuar focando no que nos une mais do que no que nos separa. Com certeza, né? E que o Senhor nos dê temperança, equilíbrio, sabedoria, né? Porque quando você encontra. Você leva a Bíblia muito a sério, você leva seu relacionamento com Deus a sério, você compreende um texto, uma doutrina de uma maneira. E aí você vê, às vezes, a pessoa que pensa, tipo, como que ele pode estar entendendo errado dessa maneira, né? Mas até mesmo a maneira como você lida com essa divergência vai ser um dos frutos, uma das mostras do cristianismo que você tem vivido. Você vai ser como esses irmãos que a gente, como a Daisy comentou, que a gente lê no livro dos Mártires, que infelizmente não deram mostras, né, desse amor cristão, mas deram sinais ali de violência, de intransigência, né? Ou você vai ser como o Senhor Jesus foi, né? Que era manso, humilde de coração, que estendia o evangelho a todas as pessoas, desde o fariseu, o escriba, até a pessoa mais proscrita da sociedade, né? E a todos tratava com a mesma gentileza, com a mesma firmeza, mas com o mesmo amor, né? Então, realmente, como é importante, né? A gente não repetir os erros, né? Ainda mais se a gente pensar que a gente vive muitas vezes em contextos, como a Deise falou, é óbvio que existe perseguição, mas às vezes a gente vive em contextos de uma maioria cristã, ou de uma diversidade muito grande dentro da igreja brasileira hoje, por exemplo. Fatalmente você vai encontrar pessoas que lidam com as questões da fé e da Bíblia e têm compreensões diferentes da sua. O nosso posicionamento, inclusive sobre essas questões, inclusive como a gente se trata dentro da igreja, é o que a gente está mostrando para o mundo, para aqueles que não conhecem o Senhor, né? Então, como o Senhor Jesus falou, né, que a gente fosse conhecido pelo amor, né? E qual é o sinal que a gente está mostrando para o mundo hoje? A gente está sendo esse povo que busca caminhar junto e um fortalecer um ao outro na compreensão da palavra, que é o que a gente está falando aqui, né, em questões doutrinárias e de práticas, ou a gente está se fazendo conhecido como um povo duro, intransigente, agressivo e violento, né? Que sério isso. É muito sério. E você me perguntou a respeito de histórias. É até difícil selecionar histórias aqui, tá? Porque na realidade há tanta coisa, mas Inácio, esse é um dos primeiros mártires, né? Ainda ali final do primeiro século, início do segundo século da era cristã, ele foi substituto do apóstolo Pedro. Quando ele foi martirizado, ele foi naquela de ser colocado nos coliseus e lançado aos leões, que era uma das coisas que os romanos faziam bastante, né? O que ele falou um pouco antes de morrer é muito bonito. E ele, quando os irmãos estavam tentando livrar ele dessa, ele falou: gente, não tenta me livrar, não. Deixa, eu vou conhecer a Cristo, porque eu vou participar dos sofrimentos dele, e isso para mim é uma honra. E pouco antes de morrer, diz assim: que quando ele ouviu os leões fugindo, ele falou: eu sou o trigo de Cristo. Serei triturado pelos dentes de animais selvagens para que eu possa ser encontrado pão puro. É muito bonito. Assim, a gente fala muito de mártires homens, né? E aqui ele fala bastante de mulheres martirizadas. Olha A, só. e a crueldade com as mulheres, gente, como vocês podem imaginar, era um pouco pior, porque envolvia, inclusive, abuso sexual. Muitas foram torturadas e abusadas sexualmente antes de serem entregues à morte. E, assim, altas humilhações. Às vezes a gente pensa, né, mas por que Deus permitia esse tipo de coisa? Porque a gente sofre, e às vezes eram meninas de 10, 12 anos que estavam passando por isso, 15 anos, enfim, mulheres mais velhas, e a gente pensa, por que Deus permitia tudo isso? Bom, ele permitiu isso com o filho dele. Né? Então, Jesus disse que a gente não é maior do que ele, então que a gente iria experimentar
a mesma dose de crueldade humana que ele experimentou. E tem a história de uma menina, Ágata, isso está na página 37 do livro. Até deixa eu interromper um pouquinho aqui antes de falar da história, porque tem até a ilustração dela. O nosso livro, gente, ele é legal porque ele é ilustrado com pinturas, gravuras, fotos. E quando são pinturas, a gente faz questão de dizer até onde ele está. As pinturas estão expostas. Porque vai que você tenha a chance de um dia viajar para um desses países e você vai ver. Ai, eu já vi essa pintura antes no meu livro dos mártires, eu sei quem é, eu conheço a história dessa pessoa. A pintura ganha um sentido, ela não é só uma obra de arte mostrando uma pessoa, por trás daquela pessoa que é real há uma história. E essa menina Ágata, tem a pintura Daisy, dela? desculpa lhe Então, interromper, só quero pegar uma carona nesse teu comentário. Gente, um livro do século XVI é um livro que o texto dele está em domínio público, né? É um texto antigo, né? E a gente busca, quando a gente traz um texto como esse para publicações Pão Diário, a gente busca trazer ele da forma mais enriquecida, que mais contribua com a sua leitura. Então você vai observar que ele tem uma encadernação muito bacana, né? Ele é um livro bonito, ele tem um papel gostoso de passar a página, tem esse cuidado com as ilustrações, com as notas. Olha, gente, que coisa mais linda! Vai dizer que não ia ficar lindo isso aí na sua estante ou na sua bolsa? Olha que maravilha, gente! É muito. Vem para o YouTube, pessoal. Vem para o nosso canal Publicações Pão Diário para vocês poderem ver as imagens do livro. Mas isso que a gente tem se esforçado de trazer esse livro, que você podia, talvez, pegar esse texto e lê-lo em um outro formato e tal. A gente quer trazer do melhor formato, na melhor tradução, que ela é feita com muito cuidado, com notas, com ilustrações, para que a sua experiência de leitura desse texto clássico não seja a leitura de um texto antigo, de um texto inacessível ou confuso, mas que ela seja o mais enriquecida possível. E como a Daisy falou, quem sabe um dia você tenha a oportunidade de passear pelas pinacotecas mundo afora e você consegue atribuir sentido, inclusive, a obras, a esculturas, a pinturas que você pode vir a ter acesso nessa experiência também. Mas desculpa, Daisy, era só um parêntese. não, foi ótimo, é exatamente isso. O nosso desejo é enriquecer a experiência do leitor. Mais do que trazer o texto, é trazer o texto bem traduzido, bem compreensível, porque, gente, né, século XVI era um inglês bem, digamos, difícil de traduzir. Mas a gente fez isso da forma que vocês viram aqui, eu estou lendo parágrafos, né, do livro e está bem fácil de entender. Fora isso, essas ilustrações, elas transportam a gente na história, sabe? E as notas que você falou, também tinha esquecido disso. E realmente são notas explicativas de algumas coisas que talvez você não conheça, e enfim, né? Voltando aqui para a história da Ágata, então, ela era uma menina tão linda que o governador da Sicília resolveu que ia transformá-la numa concubina dele, só que ela não cedia a ele. O que ele fez? Ele levou essa menina a um prostíbulo e entregou a cafetina, digamos, né, lá. E essa mulher tinha a incumbência de prostituir Ágata, porque ele queria essa menina para ele, para o seu prazer sexual só. Nada, ele não se apaixonou por ela, queria casar com ela. E ela não conseguiu, mesmo no ambiente de prostituição, a menina se manteve pura, se manteve casta. E daí sim, ela foi retirada dali, ela foi torturada de formas horríveis, e vocês, né, teriam que ler para saber. Agora, falando, né, do que a gente estava dizendo ali, quem sabe um dia você tem a oportunidade. Eu tive agora, recentemente, novembro do ano passado, eu tive em Praga. E estou lá visitando a igreja, porque eu amo visitar a igreja. De repente, eu vejo John Hus
o grupo de John Hus se reunia nessa igreja. Eu fiquei, o quê? Aí eu lembrei do John Hus por causa do livro dos mártires. Eu falei, eu tinha esquecido que a história de John Hus aconteceu aqui em Praga. E aí a gente pesquisou ainda mais, né, no Google, onde que ele pregava mesmo, porque aquele grupo que se reunia lá já foi depois da morte dele. Então, onde que ele se reunia? E aí nós achamos, era uma capela muito simples, construída por dois irmãos lá, ricos, mas que eles queriam que a Bíblia fosse pregada na linguagem do povo, porque as missas eram rezadas em latim, e eles queriam que fosse na linguagem deles. E John Hus foi um cara que foi muito influenciado por Wycliffe, da Inglaterra, que foi um pré-reformador que traduziu a Bíblia para o inglês. Então, Wycliffe foi nessa mesma ideia e começou a pregar a Bíblia na língua tcheca. E isso atraía multidões, ele se tornou realmente muito conhecido lá. E isso, claro, chamou a atenção né, do arcebispo do lugar e começou perseguição, ele começou a ser convocado para não eram concílios, né, mas para conferências, e no final das contas, numa dessas conferências, ele foi enganar, ele achou que era só uma conferência, e era, na realidade, o julgamento dele, e aí ele foi condenado e morto na fogueira. Então, eu tive a alegria de estar na igreja. Ela foi destruída durante a Primeira Guerra Mundial, essa igreja tinha sido destruída, depois ela foi levantada, então ela tem duas paredes só que são originais, mas nessas paredes estão as pinturas justamente da história ocorrida ali, e inclusive de John Hus na fogueira. Então é muito legal quando você lê a história e de repente você está no local onde aquilo aconteceu, te dá um sentimento de reverência, sabe? Sabe quando você diz, cara, aqui nesse lugar, gente pagou um preço muito alto para que eu pudesse ter acesso à palavra de Deus. Então é muito tocante. E a história de John Hus, então, está aqui, de Wycliffe e de John Hus, ela também está aqui no nosso livro dos mártires. Eu acho que eu deixei até marcado aqui, deixei, ó, página 182, começa a história de John Hus. Então é muito joia você ver essas coisas, né? E como esses irmãos, eles não se negavam a infelizmente passar por esse martírio. Mulheres e homens, gente, porque muitas mulheres foram muito corajosas também, muito corajosas até pelas coisas que elas passavam. Eu lembro da época que a gente estava trabalhando na revisão do livro, uma das colegas de trabalho estava lendo, ela falou, gente, por favor, eu preciso dar um tempo, porque isso está me entristecendo de uma forma de ver como as pessoas eram cruéis nas torturas, porque John Fox dá detalhes de torturas. Então, realmente se diz a crueldade humana parece que não tem limite, mas ao mesmo tempo a graça de Deus que era ministrada naquele momento, e quanto mais parece que batiam na igreja, mais ela crescia, né? Sim, que coisa, né? A gente realmente fica. É uma leitura que você não passa sem ser afetado por ela, né? Porque a intensidade, como você falou, tanto dessa maldade humana, diabólica, né? Vamos lembrar das palavras de Jesus, são as portas do inferno lutando contra a igreja, né? Mas também da graça e da presença da graça de Deus. Se fosse para a gente encerrar uma palavra final sobre essa importância, sobre esse legado, ou sobre esse efeito dessa leitura na nossa vida, o que você diria para o nosso leitor? Qual que é a importância ou o que fica dessa leitura para a gente? Olha, eu acho que ele levanta aquela questão até onde eu iria por Jesus. E o mais interessante dessa pergunta não é eu iria até a morte, porque o apóstolo Pedro falou, não, Jesus, imagina, isso não vai acontecer com o Senhor de jeito nenhum.
e eu vou com o Senhor até onde for. E realmente, né, ali no jardim, quando Jesus estava para ser preso, Pedro sacou a espada, Jesus falou: cara, não é desse jeito, não. O meu reino não é desse jeito. E depois, logo em seguida, Pedro estava negando Jesus 3 vezes. E depois ele aprendeu com isso. Então, eu acho que mais do que eu sou capaz de viver Cristo de uma tal. Mais do que morrer por Cristo. Porque essas pessoas morreram por Cristo porque, em primeiro lugar, elas estavam vivendo Cristo. Então, eu sou capaz de viver Cristo de uma tal forma que realmente incomode as trevas, ou eu vou ficar. E hoje em dia, né, a era que a gente vive, a gente busca muito a aprovação social. As redes sociais é um caça-like, né? Então, eu deixo de falar as verdades quando elas precisam ser ditas, tá? Você também não é para ficar comprando briga à toa aí, não. Mas quando a verdade precisa ser dita, eu tenho coragem de falar essa verdade em amor e pagar o preço por isso e continuar vivendo, mesmo que eu seja cancelado, continuar vivendo alegre, porque se eu fiz o que Deus me mandou, eu fiz o que é certo. Eu acho que essa é a grande pergunta desse livro, sabe? Ah, não, eu vou até a morte. É fácil falar. Pedro falou e depois ele percebeu que não era bem assim. Não é isso, eu sou capaz de viver. E Pedro aí depois ele viveu e viveu de tal forma que ele foi um mártir e quando iam crucificá-lo, ele falou: "Não sou nem digno de ser crucificado da mesma forma como meu Senhor". Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, assim, gente, essa é a pergunta: você é capaz de viver Cristo com tanto amor, com tanta fidelidade, com tanto. Você vai perceber mansidão nessas pessoas quando elas estão sendo acusadas duramente, elas não reagem com a mesma ira, elas não reagem com a mesma gritaria que elas estavam ouvindo, elas são sempre mansas e tranquilas. A gente consegue fazer isso hoje? Isso, para mim, Marília, é a grande pergunta do livro. É isso, gente. O livro dos mártires, um convite, então, ao nosso compromisso, à nossa entrega de uma vida, não só a morte, mas uma vida vivida para a glória do Senhor, né? No contexto que você está, seja você como a Agatha, uma jovem mocinha, seja você como os irmãos que construíram a capela, onde John Hus fazia suas pregações, seja você a pessoa que tem a oportunidade de ir lá e falar na língua do povo, ou seja você, onde quer que você esteja, como você tem vivido. Você tem sido essa testemunha, esse mártir nesse sentido, né, do Senhor e do que o Senhor tem feito na sua vida? Eu acho que fica esse convite, né, para todos nós. Além, é claro, do convite à leitura de O Livro dos Mártires. Deise, muito obrigada por você ter estado aqui conosco hoje e por ter enriquecido tanto a minha leitura desse livro agora. Obrigada a você pelo convite. É sempre gostosa essa interação, né, que a gente tem, justamente porque as reflexões que uma traz para a outra, a gente sempre aprende. Aprendemos com o Fox e aprendemos uma com a outra também. E aí Amém. os outros também, os ouvintes vão aprender também. Com certeza. Inclusive, eu gostaria muito de ver o seu comentário, ouvinte, aqui nesse nosso vídeo no YouTube. Manda um e-mail para gente, comenta no Instagram. Você lembra a nossa conta do Instagram? @publicações Pão Diário. E você tem lá no Facebook Pão Diário Oficial, no YouTube, Publicações Pão Diário. Todos esses lugares a gente pode receber também os seus comentários, as suas leituras sobre esse e outros livros, que você encontra na nossa loja, que está na publicaçõespãodiário.com.br. Queremos ouvir de vocês também. A gente aprende uma com a outra, a gente aprende com a leitura e a gente aprende contigo. Vou ficar esperando o teu comentário também, então, leitor. Muito obrigada pela sua companhia em mais esse episódio. Obrigado, Deise. Obrigada, leitor ou pessoa que está nos escutando agora. E não se esqueça, toda quinta-feira, às 20 horas, entra aí um novo episódio na sua plataforma de streaming de áudio ou também nesses canais que eu comentei agora há pouco. Não se esqueça, semana que vem nos vemos para mais um conteúdo abençoador de algum dos nossos itens aqui de Publicações Pão Diário.
Tchau! Tchau, tchau.